Oi, tudo bom, doutora? Oi, tudo bem, Roberta? Bom a gente se Tudo bem. conhecer assim, né? Olhando É, olho no olho. ó, esse é o nosso mascotinho. Ai, que fofo! Esse é o Lázaro, né, Lázaro? Fala, agora Ai, já tá bom, mas foi resgatado, bem doentinho, mas agora tá ótimo. ai, que fofo. Eu tinha também uma gatinha Gigi, faleceu esse ano no começo do ano. Tava com felve. Acontece, né? É, é. É, porque geralmente, como eu tenho muitos animais, eu sempre faço o teste antes de colocar algum animal junto com os outros, porque É, quando você pega, adota, você tem que fazer isso, não tem como, né? é. Na verdade, eu só tinha ela no apartamento, né, onde eu morava. Eu tenho Aham, meus cachorros, agora eu mudei para uma casa. Mas ela veio de um lugar super assim complicado sim. e e na época eu levei no veterinário normal, né? Mas eu não fiz esse exame. E ela ficou muitos anos com a gente, uns 10 anos com a gente, só Ai, mais velhinha, que daí a gente foi investigar o que estava acontecendo, que ela estava emagrecendo, e sim, aí nós caiu a descobrimos. imunidade. É, Eu acho que aconteceu alguma coisa. E ela tava com um tumor, não sei se era tumor, alguma coisa assim na barriga bem grande também. Não sei se foi isso que desencadeou, e sim. aí descobriu a felve. É. Já Bom, tava mais idosinha, né? Que eu já peguei ela adulta também. É difícil mas saber a ela teve idade. uma chance, né, com vocês, É, o que é teve, importante. com certeza. É muito bom, Então, né? O contato dos animais. com Posso certeza. primeiro te Hum, apresentar? tá. Doutora Cristina Cabral é Uhum. bióloga, pedagoga, médica Isso, veterinária, mestre isso, em educação, especialista em clínica e cirurgia de animais silvestres, isso, certo? Nossa, isso. olha quanta coisa, hein? Olha que É, autoridade. é, Parabéns. é. E E aí, eu acrescento até, Roberta, que eu vou falar disso para tá, vocês. Eu sou escritora, né, junto com uma amiga, eu escrevo livros infantis, sobre a causa animal. Então, isso é uma coisa importante também, porque a muito, educação pode transformar, né? E a gente exato. precisa disso. Então, estou só acrescentando, porque isso é uma coisa importante. Muito, até ia te perguntar isso mais na frente, sobre educação. É Tá, muito importante, tanto com as crianças, né, quanto mesmo com os adultos mesmo, né, a adulto, conscientização de muitas, né, questões que as pessoas ainda não sabem. Para tá. começar, você poderia contar então para a gente a história do Santuário Francisco da Mantiqueira, né? Como que Isso, surgiu? tá. Conta para a gente a história. Então, vamos lá. Na realidade, eu trabalho na proteção, no resgate e na causa animal há muitos anos. Eu milito nessa causa, independente das outras atividades que a gente exerce, né? Eu Uhum. trabalhei muitos anos na Prefeitura de São Paulo, 37 anos, me aposentei Nossa. na época da pandemia. E eu fui Uhum. diretora de escola, fui coordenadora pedagógica, professora na rede municipal, e sempre a causa animal foi uma diretriz no trabalho que as escolas que eu administrei, ou que eu fui professora, ou que eu supervisionei, tinham, né? Então, a gente sempre colocava esta proposta para as escolas, a gente sempre teve trabalhando junto na educação com a visão da questão da causa animal. E Uhum. aí, em 2019, eu já estava propensa a fazer algo assim, e apareceu a oportunidade de Uhum. adquirir uma área na região de Minas, que foi uma coisa muito, eu nem vou contar com detalhes, porque demoraria muito, mas Tá. assim, foi uma coisa bem divina, né? Bem É, espiritualizada que é. aconteceu, que foi a gente se deparar com uma situação que tinha um valor de consórcio que eu pagava há um tempo, já há um tempo grande, e era exatamente o valor que a pessoa pedia pela terra. E Hum. aí aconteceu que foi possível comprar essa terra, não tinha nada, nada assim, tinha tudo, né? Tem, né? Água, mata primária, e só uma areazinha que era aberta, que não tinha a vegetação,
que foi onde eu comecei a construir alguns recintos. Eu aluguei uma casa perto, aí a gente começou a fazer, e aconteceu toda a pandemia e eu acabei me aposentando. E aí eu Hum, direcionei todo já era uma ideia antiga, eu já direcionei todo o esforço para isso, porque eu sempre resgatei animais, né? Sempre, desde que eu, né, era aluna da biologia em 1980. E eu tinha animais em lugares, em vários lugares, né? uhum, Inclusive as porcas do Rodoanel, as Marias, que tombou aquele caminhão em 2015. uhum, Eu adotei algumas porcas e aí tive que arrendar lugares para pôr. Então, na Terra dos Bichos, no Santuário Terra dos Terra Bichos dos da Bichos. Cíntia, eu tenho alguns animais ainda lá. Eu tinha na Nina Rosa, na Serra da Bocaina, em Atibaia. Então, eu tinha animais que eu sou tutor espalhados. E aí, o Aham, meu sonho era reuni-los todos num lugar uhum, só. E foi aí que uhum, nasceu o Santuário Francisco da Mantiqueira, e eu fui devagar trazendo eles, trazendo os que estavam em Atibaia, os que uhum, estavam na Bocaina, lá na divisa com o Rio, na cidade de Queluz, perto do Rio já, as que estavam em São Roque, ainda tem alguns lá, porque as porcas do Rodoanel, elas têm as nossas meninas, elas têm uhum, problemas de locomoção, articulação, então não uhum, daria para eu trazer todos. Então eu trouxe alguns, mas a maioria já está com a gente, né? E a ideia era reunir esses animais inicialmente, e a parte da mata, a gente dar entrada e fazer um centro de recuperação de animais silvestres. Como eu uhum, consegui aposentar em 2020, eu comecei a fazer os trâmites de regularização para que o santuário pudesse receber agora os animais oriundos de tráfico de animais e que seria separado dos domésticos, né, e dos animais de produção que a gente tem com a gente. Então, o projeto do CRAS, do Centro de Recuperação de Animais Silvestres, é claro que isso depende da questão financeira, então, é construir um hospital, uma clínica. Eu recebo hoje animais oriundos de maus tratos, animais silvestres, né, que é a ala dos silvestres, e uhum, aí a gente recebe, só que a gente não tem, dependendo da situação que o animal chega, eu faço o primeiro atendimento e uhum, levo para Itajubá na parceria que eu tenho com a clínica Amor e Bichos. Então a gente, se tem que fazer alguma cirurgia, a gente faz lá. E depois a gente traz de volta para reabilitar no santuário com a gente. Então é muito complicado. Se a gente tivesse um espaço da clínica e do hospital lá no local, a gente uhum, conseguiria, né, fazer um trabalho um pouco mais ágil do que pegar a estrada com animal, né, é, muitas vezes é muito sacrificado. Então, uhum, a gente já recebeu animais que tinham levado tiro nas asas, no caso das aves, uhum, animal envenenado, animal debilitado por o bioma dele ter sido destruído e ele ter ficado sem alimento, então muito desnutrido, animais uhum, silvestres mesmo, é, selvagens. uhum, Então a gente já recebeu lobo-guará, a gente já recebeu cachorros do mato, alguns a uhum, gente reabilitou e já reintroduziu. Aves uhum, é o que a mais a gente recebe, corujas, gaviões, tucanos, com bico quebrado, com pata quebrada, fraturada. E aí a gente já reabilitou vários e já reintroduziu vários nesses 3 anos. Três não, ainda é dois, né? Porque foi em 2020 que a gente começou, 2021, né? E uhum, esse ano nós estamos no terceiro ano, mas é muito, assim, como que eu diria, é muito sacrificado, porque a gente não uhum, tem ainda nenhum apoio. Apoio que eu digo, vocês nos deram um apoio bom para os domésticos e para os cachorrinhos do mato, né? Porque a gente tem uma dieta balanceada para eles, eles vivem separados, os domésticos dos selvagens, mas a gente balanceia a dieta deles. E uma das coisas que a gente dá é ração para os carnívoros, a gente dá ração de gato,
né? Uhum. Balanceada com as frutas que eles comem também e da região, né? E com a suplemento de proteína de origem animal. A gente faz esse tipo de balanceamento na dieta deles. Nós temos animais que vão ser reintroduzidos atualmente, né? Eu já estou entrando na questão da número de animais, né? Eu não sei se Pode, você quer. pode falar mais ou menos, porque pelo que você está contando, esse santuário ele iniciou recente, né? Foi É, agora, em 2019, 2020, né? 2021. é, E é necessário realmente uma estrutura para você fazer esse trabalho tão bonito, né? Que é com animais domésticos e é. selvagens, né? Selvagens, é. A gente recebe, na realidade, mais selvagens hoje do que Hum, domésticos. Por quê? uhum, Porque existem algumas restrições hum, entre. A gente tem que ter um espaço muito bem delimitado, né? Para certo. que não haja intercorrência de zoonoses, porque, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Hum. A gente tem muitos animais que chegam no santuário pelas próprias pernas. Ah, que bom, né? É É uma uma coisa luzinha que vai caminhando. é impressionante. Então, tanto os selvagens como os domésticos, eles nos procuram. Claro que eu estou falando um negócio desse, a pessoa vai falar, ah, não, ela tá louca. Não, não é. É Não, não que, é. às vezes, a prefeitura traz, um munícipe encontrou um animal Uhum. predado, traz para a gente, mas muitos vêm e ficam no local e a gente vê que está precisando de auxílio, aí a Uhum. gente acolhe, né? Foi o caso de um gavião que chegou e ficou no mourão da, da, da entrada muito tempo, e aí a gente falou, bom, nós vamos tirar daí, né? E aí fomos, ele deixou a gente resgatar, ele estava precisando mesmo, ele estava com uma fratura, a gente precisa Nossa. resgatar, enfim. E por incrível que pareça, alguns são reintroduzidos, apesar das fraturas, a gente reabilita. Então, para você ter uma ideia, eu estou falando isso por causa do número de animais. Então, hoje a Ah. gente torno de 78 animais, tá? Entre silvestres, selvagens e domésticos. Selvagens, 30, né? Uhum. Nós já reintroduzimos, há uns 3 meses atrás, uma família de saruês que a gente recebeu com a mãe em óbito e os filhotinhos dentro da bolsa. A gente, Nossa. todo o trabalho isso está no nosso Instagram, né? A gente fez todo o trabalho de amamentar, Uhum. fazer eles ganharem peso, ganharem a autonomia para buscar comida. A gente fez todo um trabalho e fez a Uhum. reintrodução deles há uns meses atrás. Então, foram 9 que foram reintroduzidos na região. E aí, alguns animais a gente não vai poder reintroduzir lá. Por quê? Porque a gente tem um levantamento de fauna que mostra que ali Uhum. determinadas espécies já tem um número que vai ser uma concorrência ruim. Então, a gente escolhe um local onde é mais viável a reintrodução. As aves não, porque as aves, se você faz a soltura, ela vai para qualquer lugar que ela queira, Não tem como né? controlar, né? Não. Agora, os carnívoros e os predadores, a gente É, precisa controlar isso. Então, a sim. soltura não é assim, ah, vou soltar, né? Tem toda uma técnica. Não, é todo Então, um assim, trabalho muito complexo, né? Porque eles chegam lá, são animais selvagens, você depois tem e- que analisar como fazer toda essa preparação para esse animal voltar para a natureza sim, e se o lugar adequado da soltura é um local ou outro, né? Tem todo isso. um estudo Todo um ambiental. estudo. Não é aleatório. E aí, Roberta, uma das coisas que aí envolve a questão do recurso financeiro é assim, É. para eu treinar voo de uma ave, eu preciso ter um recinto adequado, alto, grande, onde eu tenha um puleiro de um lado e do outro, e eu faço esse treino de voo com ela, ou com elas, ou com eles, né? Uhum. Várias vezes no dia, e eles têm que buscar alimento do outro lado do recinto. Então, é um recinto grande, né? Então, a gente foi fazendo adaptações, e alguns recintos são tecnicamente construídos desta forma,
outros foram adaptações e agora a gente vai ter que reformá-los, Uhum, ajustá-los a normas. E isso uhum, custa dinheiro, porque a tela é especial, a altura da tela é feita especialmente, não é assim, aquela tela de alambrado que você compra na agropecuária, na loja de material de construção, não, não é essa. É uma tela especial, principalmente para a ave, que a ave uhum. não ingira, não bique, não machuque, e tenha uma altura boa, porque elas precisam voar, né? Então, é toda uma técnica. Por exemplo, para ensinar a caçar, a coruja, a Madalena já está pronta para ir embora, é uma coruja suindara. E ela veio, ela teve uma fratura de asa, foi reabilitada, só que como ela era pequenininha, ela foi resgatada em Itajubá, ela era pequenininha e nunca não tinha tido essa oportunidade da mãe ensinar as coisas para ela. Então, ela saiu de Itajubá, da clínica Amor e Bichos, a gente Uhum. reabilitou, ela já estava bem, aí a gente ensinou e treinou, condicionou voo para que ela tivesse a musculatura e as aberturas de asa do jeito certo. Então, a gente teve que ter um recinto só para ela. Aí, a segunda etapa era ensinar a Madalena a caçar. Então, a gente pôs uma câmera. É uma parte que eu não gosto de fazer, mas a gente tem que ensinar, porque se a gente quer que ela vá para a vida livre, novamente, a gente tem que fazer toda uma preparação, controlar o peso, ela não pode Uhum. estar muito gorda, e ela é um animal carnívoro. Então, aí a gente ensinou a Madalena a caçar, né? Então, é um outro recinto menor, onde a gente coloca o animal, é um roedor geralmente, né? E a gente procura que o roedor entre naturalmente lá. É uma coisa ruim eu te falar, eu não gosto. Eu friso Uhum. muito isso, eu não me sinto bem de fazer isso, mas sei que é necessário. Então, eu tenho algumas parcerias, algumas ajudas para fazer essa parte, né? De levar e às vezes pôr um lugar onde o ratinho entre e ela possa Uhum. fazer essa caça. E a gente faz uma ou duas vezes só para ver se ela faz. E ela fez já. Então, a Madalena é a próxima que a gente já vai fazer a soltura. E tem uma coisa interessante: o macho está visitando o recinto dela por fora. Olha, Então, eu acho que já vai ter alguma coisa, porque agora na primavera começa, né, época de reprodução de vários animais. Então, provavelmente Madalena já vai casar, né? que legal. Vai poder ir embora. E nós temos mais três que estão começando o treinamento, três corujas. Temos dois gaviões carcará que não vão para a soltura porque não têm as asas, são amputados, mas eu preciso fazer um recinto especial para eles, porque os Uhum. puleiros não podem ser muito altos e eles agora estão num recinto mais adaptado, né? Então eu preciso. Então nós temos muitas metas a cumprir ainda lá, Sim, né? é Pois bastante trabalho, né? Com é certeza. bastante trabalho, com É. certeza. Não, e Eu, com recursos certeza. humanos também, pelo jeito, precisa ter, porque para manipular, né, todo esse trabalho na Sim, ajuda, limpeza dos sim. lugares, bem Mas complicado. atualmente eu estou sozinha com a minha irmã, né, com a Pauline, a gente faz tudo e tem agora, a gente tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, mas foi trabalhar em outro lugar, não pôde continuar, então agora a gente está começando com um rapaz, eu estou Uhum. formando ele para ele fazer, e ele gosta muito, então acho que vai ser uma coisa bacana, e eu estou planejando agora para esse mês, dia 8 eu recebo 20 alunos do último ano de medicina veterinária para fazer uma formação de manejo. Então, eu fiz uma parceria para dar estágio obrigatório para os alunos da medicina veterinária de Itajubá e de Pouso Alegre, que Isso é que eu uma. queria falar com você exatamente, porque É, até eu falei assim, eu vou anotar um tópico só para falar de educação. tá, Porque tá. além desses livros infantis, né, que você já desenvolveu alguns livros, e acho que vai desenvolver outros mais, Outro, sim. com certeza.
E tem também essa parceria com os alunos de medicina veterinária, né, de uma faculdade por enquanto só. Isso, de uma faculdade. Ah, E eles são alunos que participam também de um grupo de estudo de animais selvagens. E aí eu já fiz a hum, parceria e eles, dia 8 eles começam o primeiro curso de manejo. Então a gente vai fazer um primeiro modelo, né, um piloto para ver como que a gente consegue. Eu ainda não consegui construir a sala de aula, mas a gente tem uma cozinha, a gente vai adaptar para fazer a aula nesse local, né? É a cozinha dos animais e a gente vai fazer. Mas a ideia é que a gente tenha em breve uma clínica, um hospital com uma sala de aula, onde a gente possa ótimo. fazer o trabalho prático e o trabalho teórico junto, né? Então, Uhum. agora, no dia 8 a gente vai fazer o primeiro trabalho com eles, e aí dar o estágio obrigatório ajuda, porque eles, além de aprender, eles também vão contribuir com o santuário no sentido de ajuda mesmo, né? A gente vai fazer uma parceria bem, bem interessante nesse sentido. A gente está estabelecendo uma parceria com escolas para trazer as crianças Ah, isso é bem legal fazer um também. trabalho de educação ambiental, né? A pandemia não permitiu a gente a fazer isso, mas agora a gente já consegue fazer. Eu preciso melhorar o espaço para receber essas crianças, então a questão de segurança, tem uma porção de coisas, e isso custa dinheiro, né? A gente Ah, não. com certeza. Então, algumas coisas a gente vai conseguir, outras a gente vai fazer uma meta, né, já tem uma meta de médio prazo e longo prazo para conseguir, né? Eu acho que o mais caro para a gente vai ser o hospital realmente, o mais, assim, desafiador, mas Uhum. a gente tem uma sala de atendimento já, uma sala de atendimento onde os alunos agora, dia 8 vão fazer o atendimento junto comigo, vão aprender manejo, porque o que que acontece? É. Na universidade, a grade Hum. curricular, ela não dá conta de fazer algumas coisas, né? E a disciplina de selvagens, ela é uma disciplina de um semestre e fica uma lacuna grande, né? Então, É. essa coisa de conter o animal, hoje as pessoas sabem muito de cão e gato, né? É. Só que de animais selvagens, o acúmulo de discussão ficou muito restrito às pós-graduações e não à graduação dos alunos que estão se formando. Então, carece, por exemplo, uma pergunta que eles fazem, eu fui dar uma palestra lá Uhum. na Uhum. universidade e mas como é que a gente segura o gavião? Como é que a gente pega ele, É. né? O gato a Uhum. gente pega por aqui, segura aqui, né? E põe uma Mas, toalha segurando as patinhas para eles não agarram. Mas e como é que eu faço uma ave? Uma ave que tem as garras muito fortes e um isso. bico muito forte. Como é que Uhum. eu faço o manejo desses animais? Então, sem machucar, sem estressar, sabendo Uhum. técnicas que podem ajudar a contenção sem criar problemas para o bicho. Então, todos Uhum. esses manejos a gente vai fazer e ensinar. E um outro curso que já estou finalizando, que eu vou fazer para o ano que vem, é o curso de auxiliar de veterinário para formar pessoas da região, Uhum. moradores da região, e principalmente pessoas que simpatizam e que não valorizam muito o animal, mas que simpatizam com a causa e precisam de formação para poder entender a importância do cuidado com os animais, né? Principalmente os selvagens e animais de produção também, porque eles são animais que na realidade a gente precisa olhar para eles com mais compaixão, né? É. E esse curso eu vou dar para moradores, para pessoas agricultores, pessoas que queiram, que sejam trabalhadores rurais, para que a gente Uhum. possa formar um grupo de trabalho, uma mão de obra que seja que tenha essa experiência e essa formação, É, né? qualificada mesmo, né? Qualificada, isso, É, para não, trabalhar. olhando você falar assim, realmente é um santuário mesmo, porque você tem a natureza que você tem que preservar, o ser Sim, humano atuando, fazendo o papel dele, que é de sim, cuidar dos seres, né, da sim, natureza,
de outros seres humanos também. Porque quando sim, você está dando aula sim, para a população, né, aí da região, também ela vai se tornar uma população que vai se unir para uma causa do bem, né, que é a luta para a sobrevivência dos animais, né, sim, para eles terem também um ofício, né, para eles sim, conseguirem o dinheiro, mas aquele dinheiro que é um dinheiro que é do trabalho deles, mas que é para o bem, né, pro bem. É. e você consegue ganhar dinheiro, né, porque a gente está nessa questão aí Claro, toda do é, desmatamento, tudo. Olha como você sim, pode é, dar com para as certeza, pessoas a oportunidade de ganharem sim, dinheiro sim. cuidando da natureza e dos Cuidando da animais. natureza, que é um pouco o que aconteceu nos mangues da Mata Atlântica, as pessoas que retiravam da natureza os animais na época errada e Hum, faziam, por exemplo, as fêmeas prens de caranguejo, por exemplo, de ciris na região do mangue de São Paulo, por exemplo. Então, eles passaram de exploradores do meio ambiente para pessoas que fazem educação ambiental e isso. são trilheiros, monitores de trilha, fazem um outro trabalho que não a depredação do espaço onde eles vivem. E eles mudam de função pelo conhecimento e pela formação que têm, né? A Olha que legal. informação e a formação faz diferença. E para Muita. nós também aqui faz, por conta da caça, né? A Isso gente que eu ia tem te perguntar também. Muito desses animais que chegam aí são decorrentes da caça? não, é assim, na realidade, são animais que não são, não é autorizada a caça, mas quando você utiliza arma de fogo para Uhum. algum tipo de caça regulada, que eu sou contra, né? Mas É, que existe é. autorização de caça de queixada, de porcos do mato e tal, você acaba atirando e você pega animais, outros animais, você acaba ferindo animais e assim, e vítimas também de atropelamentos, né? A gente tem muito isso aqui na região, né? Uhum. Entre atropelamento e arma de fogo Uhum. é o que mais se divide, né? Eu nunca Uhum. peguei animal oriundo de tráfico aqui. Nunca me trouxeram animais que Uhum. foram resgatados de tráfico de animais, tráfico ilegal de bichos, né? Mas tem, né? Mas Tem bastante, né? tem, Isso. tem também. Tem principalmente os passeriformes, que são as aves canoras, as que cantam. Elas Hum. são muito traficadas por pessoas que fazem campeonatos de canto, e assim, é uma coisa que um Nossa, dia isso vai acabar. cada Vai- campeonato que existe, né, gente? Tanta coisa boa Então, para fazer e a as pessoas. exploração, né, Roberta? A exploração dos É, animais precisa é, acabar, seja ela precisa. qual for, não Sim, importa. Explorar um outro ser para ganhar dinheiro não é algo que esse planeta vai aguentar por muito tempo. é. Nós já estamos no limite, e isso vai acabar, a gente sabe. Talvez eu não consiga ver, mas as gerações que virão vão ver isso, vão ver como a gente viu a retirada de animais de circos, como a Sim, gente viu proibição de algumas ações de exploração em vaquejadas, a gente já está vendo proibição em alguns lugares, os rodeios, a gente já está tendo proibições aqui na região. A graças a gente já Deus. teve movimento, a gente participou desse movimento enquanto santuário de proibição de rodeios na região. Então, Uhum, a gente já está tendo uma série de coisas que a gente achou lá no passado que a gente não veria e que hoje a uhum. gente já está tendo esse avanço. E eu acho que a educação, aí eu volto a falar, a educação, Sim, tanto dos profissionais como dos moradores e das crianças, vai uhum. fazer diferença nessa visão que eu tenho do outro, porque a empatia é o que É, vai fazer a transformação. Você não quer para você, você não quer para o outro, seja ele que espécie for. Então, exato. não ao especismo é a nossa meta aqui no Uhum, santuário. Para nós não existe espécie melhor, aquela que pode ser explorada e aquela que não pode. Para nós, todos têm direito à vida. E é isso que a gente exatamente. prega.
aqui. Exatamente. É. Todos sentem dor, são seres Todo. sensíveis e precisam ser Isso. respeitados, né? E um dos livros que a gente tem, um É isso que eu ia. deles, Isso é, que eu ia. Eu queria. Posso compartilhar aqui o material que você passou para mim? pode, E claro, aí a gente mostra um pouco, né, o local. isso, é, pode. E eu mandei para você os livros, eu não sei se eu mandei. Não, será que tem aqui? Ó, aqui é, é o mapa, né? E eu queria Ah, saber não, dos livros. Os isso. livros não Então, estão aqui. eu vou mandar para você. Eu Ah, vou mandar para você os livros para você ter, hum, porque daí tá. você também tem a capinha deles, porque eu teria que sair aqui de onde eu estou para ir buscar os Não, livros. não Então, precisa. vai, Depois eu vai, mando no ó, grupo. então, ó, eu vou mandar agora a capinha dos livros para você e você já vai ter aí, ó. Tô Tá mandando. bom. Roberta, deixa eu ver aqui a Roberta. Acabei de mandar, Roberta. Vamos ver se chega. Tá chegando aí. Vamos ver. Ó, Uhum. hoje a gente tem esses três já editados que eu mandei para você. Depois, se você quiser é, mandar, né, para as Tá pessoas. bom. Eu E um mando. deles é Os Obrigada. Animais Sentem Tudo que Você Sente. A gente está escrevendo um sobre os saruês, a importância da gente preservar os gambás, que são Uhum. confundidos com ratos, e na realidade eles não são ratos, e aí são animais maravilhosos. Volta para o que eu vou mostrar para você, Tá. a vista aérea lá, para eles, para as pessoas que estão vendo, ó. Aí são Aqui. coisas, ó, aqui. Então, em 2019, a gente criou essa estrutura aí, que nessa região aqui, onde tem. Dá para ver aqui eu mostrando? Não, né? Eu acho que não. Aqui no Hum. cantinho direito, quer ver, ó? Uhum. Cantinho esquerdo é onde a gente Uhum. vai, lá em cima, que a gente vai construir o hospital, ali que vai ser o hospital. Tá. Aqui, Isso, né? aí, Tá. ali, isso, ali. Aí, esses dois recintos são recintos de animais domésticos. Aí é dos cavalos de vaquejada que a gente resgatou. Do lado tem a Uhum. nossa horta orgânica, que a gente fornece alimento para os animais. Ali Uhum. nós temos os porquinhos, né? Uhum. E aqui na mata, do lado Aqui. esquerdo, Ah, não, do aqui. lado do outro lado, isso, tá vendo? Tem um tetozinho aqui. Aqui já Certo. são os recintos dos silvestres. Ele Ai, fica no meio legal. da mata. Ai, que Ele é gostoso. integrado. Ele é integrado dentro da mata, porque é separado para eles não terem contato com os humanos, né? A gente, Uhum. só o tratador ou eu, quem trata é que vai, para que eles consigam ficar o mais próximo da mata possível, e da região da vida deles, para que eles não sofram impacto de domesticação, enfim, todos esses. Enfim, de qualquer modo, esse pode. Isso aí eu não vou falar porque é muita coisa, É, mas não. o importante é que as Hum, pessoas vejam que nós temos uma mata muito boa para fazer sim. soltura, né? Ó, aqui, ó. Então, ó, volta É um que pouquinho. tá. Eu Isso, tô com 6 minutos só, tá? tá bom, Que o tá. nosso Zoom vai Bom, acabar, ele tem agora isso daqui. Mas eu queria que você pudesse falar para a tá. gente que então como que a gente pode ajudar o Tá. Santuário da Mantiqueira? Isso, a gente tem, hoje a gente já, na realidade, agora que saiu o nosso CNPJ, Tá. né? Até então, as doações a gente recebia num Pix, numa conta pessoa física mesmo, né? Que foi o Uhum. que vocês fizeram de doação, a gente abriu só para isso, e agora a gente está abrindo uma conta para o santuário. Então, Tá. como que pode ajudar? Pode apadrinhar os animais, por Tá. exemplo, eu quero apadrinhar a coruja. Entra no nosso Uhum. Instagram, faz o pedido, e você recebe uma caneca e recebe. Apadrinhar significa o quê? Você ajudar na alimentação dela, você participar da soltura quando for a hora, você ter notícias desse animal sempre, né? Você Uhum. receber. Hoje nós temos 3 apadrinhamentos lá. Tá. Nós temos o apadrinhamento do Severino, que é um lobinho, um lobeta, um cachorro do mato, né? Amputado, que não vai sair de lá, e ele é apadrinhado pela Lagorda Vegana, que é
é um bistrô de São Bento de Sapucaí, que tem elas que resgataram, a Constância e a Aziza resgataram ele, né? E a gente tratou, tentou preservar a pata, foi um atropelamento, não foi possível, a gente teve que amputar e hoje ele vive lá com a gente. E a gente precisa agora, fizemos uma campanha para construir o recinto dele, que é um recinto no meio da mata, um recinto bom, um recinto onde ele pode ter uma vida boa, né, porque ele é bem bravinho, né? Mas ele não pode ser solto, porque ele não tem a pata, né? E ele não consegue se locomover da mesma forma quando ele Sim. tinha as quatro patas. Então ele vai Uhum. ficar lá. Então a gente já começou o recinto dele, só que ainda precisamos de mais, porque não é tão simples assim Não, construir um recinto, com né? certeza. De qualidade não é. Então é isso. A gente tem o apadrinhamento, a gente tem as doações, o Tá. Pix é esse telefone que tem aí que eu deixei, Ah, o o Pix é o Instagram telefone. é o Deixa, telefone, é o tá, celular. cadê? 11 Aqui, ó. 9527 é esse aí. Tá. Esse é o Pix 11 do usuário. 9527 5368. Isso, Tá ótimo. é o nosso Pix. Esse é o E Pix, tá aí, ótimo. se quiser entrar no Instagram e pedir para apadrinhar algum Uhum, animal, essa uhum. pessoa vai receber um certificado de apadrinhamento e vai receber notícias desse animal sempre que tiver uma novidade, ou uma Lógico. vez a cada 20 dias, a gente manda um videozinho para a pessoa saber como é que ele está, o que está Uhum. acontecendo com ele, e a gente faz esse tipo de trabalho também, né? É isso. A nossa meta é construir o hospital e a gente vai fazer isso, talvez com financiamento coletivo, o ano que vem. Essa é a nossa meta. Mas, por Aham. enquanto, nós temos que dar conta da emergência, porque nós temos animais lá que precisam da nossa ajuda. Então, a gente vai Uhum. fazer isso, né? E a venda Uhum. dos livros também. A gente vende os livros, Isso. né? Os livros também são... a editora, ela destina 15% para o santuário, de toda a venda, né? Então é isso. A gente espera conseguir, né? Depois, se puder divulgar, esse projeto das crianças chama-se Respeitar para Proteger. É Ai, um que projeto legal. que a gente tem que é de formação de crianças e de professores. A gente forma os Uhum. professores das escolas também. Em Paraisópolis, onde está o santuário, a gente vai ter já uma formação dos professores. E com 1.300 crianças, Olha né? que A gente vai bacana. fazer o trabalho. E aí a gente tem o Instagram também do Respeitar para Proteger, que é específico dos livros. É só por Aham. Respeitar para Proteger, vai aparecer lá, tá? Ótimo. É Uhum. isso, Roberta. Eu Ai, agradeço muito a doutora oportunidade. Cristina, eu é que te agradeço pela oportunidade, por toda essa aula que a gente teve. Nossa admiração só cresceu, né, por te conhecer, para conhecer Eu que esse seu agradeço. trabalho, né, que ajuda a natureza, que ajuda os animais, que ajuda a pessoa. E eu acho que é isso, é esse o nosso papel mesmo, né? Com E se a gente certeza. consegue conhecer pessoas assim como a senhora, eu acho que a gente só se engrandece e a nossa união é que vai poder fazer a Vai fazer. diferença. Isso, eu Com também acho. certeza. Esse é Então, o a minha trabalho da gratidão é cooperação. muito grande. Muito obrigada por tudo, pela entrevista e Eu por que todos agradeço. esses esclarecimentos e pelo seu trabalho também. E eu que agradeço a oportunidade. Eu queria só falar uma coisa que eu esqueci, Uhum, que a gente tá. tem 4 nascentes e a gente faz a proteção dessas nascentes. A gente está num programa do governo do estado e da Fundação Toyota que faz a proteção das nascentes na região. E hoje a gente tem as nascentes protegidas. Então, é Ai, que água legal. que é um recurso muito importante para os animais, para a natureza e para todos nós, né? É isso. Aham. Ai, que lindo. Muito lindo o seu trabalho. Muito obrigada Eu que e agradeço. um ótimo dia. Vamos nos falando, com certeza. Tá Vamos nos certo. unir, né? Obrigado. Vai Obrigada. ficar disponível, né? No Vai, YouTube? Tá vai bom. ficar. Eu Depois te eu falo para as mando. pessoas verem. Tá bom, beijo. Beijo. Tchau.